A Operação Carne Fraca da Polícia Federal deixou o setor do agronegócio apreensivo. A fraude apontou envolvimento de grandes empresários e de fiscais do Ministério da Agricultura que recebiam propina para liberar o selo de qualidade para um alimento estragado. A preocupação agora é afetar o mercado de consumo interno e externo. O Brasil é o segundo maior produtor de carnes e o maior exportador de carne de gado. E sobre esse assunto nós já vamos conversar com você ao vivo, Camila Nevien. O presidente Michel Temer ontem anunciou uma força-tarefa, é isso? Sim, Eudiane, o presidente Michel Temer anunciou uma nova força-tarefa agora para organizar essa questão da Operação Carne Fraca, que pegou toda a população brasileira de surpresa, um setor que é fundamental para a economia do país. Essa força-tarefa vai realizar auditorias nos 21 frigoríficos que foram citadas na denúncia da Polícia Federal. A ação começou hoje e agora a gente dá uma olhada em como ela deve funcionar. Esse anúncio foi feito durante uma reunião com embaixadores no Palácio do Planalto. Segundo Michel Temer, os diplomatas transmitiram tranquilidade em relação ao consumo da carne brasileira. Os senhores, acompanhando o que nós estamos fazendo, possam lançar este comunicado aos seus países, aos governantes dos seus países, para tranquilizá-los no tocante ao noticiário que se deu nestes últimos dias. No fim do encontro, o presidente convidou os embaixadores para um jantar em uma churrascaria. O governo também prometeu divulgar a partir desta segunda-feira os lotes das carnes estragadas e contaminadas. Outra informação é que o governo federal anunciou a exoneração no Diário Oficial da União do superintendente do Ministério da Agricultura, Júlio César Bandeira, de Goiás, e Gil Bueno, do Paraná. Os dois estão envolvidos neste esquema de venda de carnes adulterada no mercado interno e externo. Ainda hoje a gente vai mostrar como essa notícia foi recebida da operação aqui em Santa Catarina, um estado de forte venda tanto no mercado externo e interno de carne suína e também de frango. Mas continuamos falando e vamos te mostrar um pouco de como é que funciona essa fraude e como tudo isso foi deflagrado. Foi 2 anos de investigação necessário por parte da polícia para descobrir como os fiscais do Ministério da Agricultura e também do próprio governo agendavam e faziam todo esse esquema de propinas para a venda de carne adulterada. Veja só. 1.100 policiais federais foram para as ruas para cumprir mais de 300 mandados judiciais em 6 estados e no Distrito Federal. Na mira, funcionários públicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e empresas ligadas ao setor de carne. Entre elas, gigantes como a BRF, que detém marcas como Sadia, Perdigão e a JBS, das marcas Friboi, Seara, Swift, um grupo que está presente em 150 países do mundo. Essa fiscalização começou depois de uma denúncia de um auditor fiscal aqui do Escritório Regional de Curitiba. Ele constatou que outros fiscais estavam sendo transferidos do local de trabalho por influência de quem deveria ser fiscalizado, as empresas. O esquema funcionava da seguinte forma: quando um fiscal flagrava alguma irregularidade nos frigoríficos, ele cobrava propina para liberar a licença do produto, apesar do problema. Costumava levar um isopor para uma fiscal que possuía um cargo alto dentro aqui da superintendência do MAPA no Paraná, e dentro desse isopor deixava bem claro para a gente, através do retorno das ligações, que era dinheiro que estava sendo recebido para ela, né? Durante 2 anos, investigadores reuniram centenas de depoimentos e horas de gravações telefônicas autorizadas pela Justiça. Em uma delas, o gerente de Relações Institucionais da BRF, Ronei Nogueira dos Santos, conta ao diretor da empresa, André Luiz Balticeira, que um fiscal do governo resolveu ignorar uma irregularidade. Ele falou o seguinte, que vai tentar matar no peito para não levar para Brasília até que tenha uma nova supervisão. Aí depois tem o golpe, né? Ronei, essa é a notícia que me faz tomar um vinho agora antes de dormir, cara. E explica que desta vez não é propina que ele quer em troca. Ele pediu o apoio da BRF aí nas eleições municipais. Tá. Vamos fazer. Outro esquema descoberto nas investigações foi a fraude na merenda escolar. Inclusive, há uma dessas empresas investigadas
que fornecia alimento, merenda escolar para o estado do Paraná, que não havia composição de carne dentro da substância. Eles trocavam a carne por proteína de soja. Um dos executivos citados nesta reportagem, Ronei Nogueira dos Santos, da BRF, se entregou à polícia ontem. Ele vinha de um voo da África do Sul e se entregou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na cidade de São Paulo. As duas gigantes do setor emitiram uma nota conjunta esclarecendo alguns fatos citados nesta operação. Que não há nenhuma medida judicial contra seus executivos e que 3 unidades da companhia foram alvo da operação. Informou ainda que adota rigorosos padrões de qualidade no Brasil e no mundo e que repudia qualquer prática de adulteração de produtos. A BRF afirmou que cumpre todas as normas referentes à produção e comercialização de seus produtos e que não compactua com práticas ilícitas. Disse ainda que garante a qualidade e a segurança dos seus produtos. É isso, Ildiane, uma notícia que chocou a população brasileira. Muita gente agora se sente até insegura na hora de fazer as compras e que deve ter impactos aqui no estado de Santa Catarina, que vinha anunciando em diversas frentes a ampliação justamente do mercado de carnes. Mas isso eu mostro logo mais. É com vocês no estúdio continuar esse debate. Obrigada, Camila, por enquanto. Bom, e as denúncias reveladas na operação da Polícia Federal estão preocupando certamente o setor do agronegócio em Santa Catarina. O nosso estado está vindo de um crescimento significativo e com a possibilidade de abertura de novos mercados. Santa Catarina é hoje um dos maiores exportadores de carnes do Brasil. E a busca é ampliar parcerias no agronegócio. Tanto que no início deste mês, o governador Raimundo Colombo, junto com uma comitiva catarinense, foi até o Japão para estreitar os laços comerciais com os importadores. Outra boa notícia é que a Coreia do Sul, 5º maior mercado importador de carne suína do planeta, ficou de enviar técnicos aqui para o estado no mês de abril para avaliar plantas industriais para aprovar a exportação de carne suína catarinense. Santa Catarina é o único estado brasileiro livre de febre aftosa sem vacinação. E isso abriu mercados como Estados Unidos, Japão e Europa. Os dados mais recentes mostram o crescimento do setor. Santa Catarina, que é o maior exportador de frango e carne suína do Brasil, teve ótimos resultados no primeiro bimestre. Crescimento de 23% no valor dos embarques para o exterior. Nos 2 primeiros meses do ano, a exportação de frango cresceu 36% e a de carne suína 7%. Só que agora essas revelações a partir da Operação Carne Fraca estão deixando o setor apreensivo, apesar de nenhuma planta industrial catarinense ter sido citada nessa fraude. Prisco, uma boa tarde para você. Bem, bom, como a gente viu os números, nós começamos bem, com saldo positivo em Santa Catarina, quando se fala da carne catarinense, mas agora como é que fica esse reflexo todo? Coreia do Sul, nós temos novidades também sobre esse assunto? Exatamente, Ildiane. A notícia que veio já por uma agência internacional é de que a Coreia do Sul estaria suspendendo o fornecimento de carne. Mas o secretário da Agricultura de Santa Catarina, deputado Moacir Sopelsa, que já se encontra aqui na emissora e será nosso entrevistado um pouco à frente no programa, me disse que, na verdade, não é uma decisão de governo, mas alguns compradores, especificamente, ainda impactados pelas notícias dos últimos dias. Isso é muito ruim porque o próprio governador Raimundo Colombo esteve, há 2 semanas atrás, no Japão, justamente para ampliar as vendas da carne suína e também da carne de aves para o Japão, e naquela oportunidade teve a informação que agora, em abril, uma missão viria para Santa Catarina. E, ao que tudo indica, virá, apesar de todas as notícias. Inclusive, o secretário me passou algumas informações que nós vamos detalhar durante a entrevista, mas, para se ter uma ideia, Santa Catarina é o 2º maior produtor de carne de aves do Brasil, perde para o Paraná. Na exportação, oscila a liderança com o Paraná. 53% da produção catarinense vai para o mercado interno, 47% para o mercado externo. Já na carne suína, que nós somos
líderes absolutos, tanto na produção quanto na exportação, 71% para o mercado interno e 13% para o exterior. Aliás, 28% é exportada e 71% para o mercado interno. De modo que esses números, por si só, dizem a importância dessa situação para Santa Catarina. É impactante para o país? Sim, mas especialmente para Santa Catarina. E depois a gente pode falar um pouco mais, Yudiane, sobre a origem da força de Santa Catarina na produção da carne suína e de aves em particular. Logo, logo a gente volta a falar com você, Prisco. Olha só, em Jaraguá do Sul, no norte do estado, uma das unidades do frigorífico Pecim foi interditada pelo Ministério da Agricultura e vai passar por uma auditoria na tarde de hoje. O dono da indústria, que foi preso na sexta-feira, continua detido em Joinville e deve ser encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba nos próximos dias. Funcionários da Pecim Agroindustrial de Jaraguá do Sul trabalharam normalmente na manhã desta segunda-feira, mesmo com o frigorífico interditado pela Polícia Federal. Máquinas empilhadeiras passavam a todo momento pelo pátio da empresa. O frigorífico, com sede em Curitiba, no Paraná, é um dos investigados na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Segundo a apuração da PF, uma veterinária que trabalhou na empresa até 2014 informou que a Pecim teria falsificado notas fiscais para justificar a compra de carnes estragadas. Depois, utilizava produtos químicos para mudar a cor e disfarçar o cheiro de carne podre. Há indícios de que as irregularidades teriam ocorrido também na filial de Jaraguá do Sul. A empresa havia sido interditada na sexta-feira, quando policiais federais estiveram aqui em busca de evidências para os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, adulteração e falsificação de alimentos. Uma suposta conversa entre os sócios da empresa foi divulgada pela Polícia Federal. Nela, Normélio Pecim Filho e Ildair Antônio Pecim teriam deixado claro a autorização para as práticas ilícitas. A Pecim produz derivados de frango, porco e embutidos em geral, com as marcas Pecim e Itali. Nós tentamos contato com a empresa, mas ninguém nos atendeu. Bom, e além da filial, como você viu, do frigorífico Pecim em Jaraguá do Sul, policiais também fizeram buscas na empresa Rainha da Paz em Itajaí. A filial do frigorífico Rainha da Paz em Itajaí funciona nesta fábrica de cordas. Aqui, a empresa do Paraná tem apenas um escritório, sem comercialização e movimentação de carnes. A funcionária da filial não quis dar entrevista. No site da empresa, foi divulgada uma nota de esclarecimento onde diz que o frigorífico está no ramo de abate de suínos há 17 anos, primando pela qualidade de seus produtos e de higiene em seu processo produtivo, e que a empresa repudia veemente a comercialização de produtos impróprios, alterados e inadequados para consumo. A nota diz ainda que o frigorífico Rainha da Paz está colaborando com as investigações. Aqui no Litoral Norte, a Polícia Federal também cumpriu mandato de busca e apreensão em endereços em Balneário Camboriú e em Porto Belo. A informação é que uma das líderes do esquema, Maria do Rócio, tem imóveis nessas duas cidades. Ela foi presa na última sexta-feira, no Paraná. Maria do Rócio é investigada por receber propina de um funcionário da Seara. Estas fotos mostram quando Flávio Cassol, executivo da Seara, empresa da JBS, deixou um isopor, supostamente com propina, na frente da casa de Maria do Rócio Nascimento, fiscal do governo e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Paraná. Flávio está entre os 38 presos na Operação Carne Fraca. Muito bem, olha só, o oeste catarinense, o oeste aqui, é uma das regiões que mais produzem carne no estado. E empresas daqui não foram alvo da Operação Carne Fraca. As entidades estão tentando frear o impacto com relação às importações. Os produtores do oeste ficaram apreensivos depois que a Operação Carne Fraca foi deflagrada pela Polícia Federal. A situação gerou grande repercussão porque muitas dessas unidades estão localizadas aqui próximo a Chapecó. Ele fica, porque pode dar um problema aí, que se der qualquer coisinha acontecer aí, vai dar problema também no nosso setor também, né? Pega todo o setor aí. E nós mexemos com grão e coisa, a tendência é baixar o grão também, né? Porque daí diminuiu a produção, vai baixar tudo, né? Então, estamos esperando ver como é que vai ficar, né?
Mas quem trabalha no setor não deve sentir os impactos da operação, pelo menos aqui na região. Este dono de uma distribuidora de carnes de Chapecó acredita que tudo vai ser esclarecido o mais rápido possível. Ele afirma que estas empresas, que estão há anos no mercado, não seriam responsáveis por adulterar os alimentos. Talvez tenha um pouquinho de exagero, que você pode punir meia dúzia de pessoas corruptas, mas você não pode arruinar toda uma cadeia produtiva, todo o agronegócio. Envolveu muitas pessoas, muitas empresas idôneas, muitas empresas sérias, como nós conhecemos, inclusive algumas do oeste catarinense, que a gente sabe que são seríssimas, idôneas. Santa Catarina é o maior exportador de carne de frango do país. Aqui também é considerado o berço da produção de carne bovina. Cerca de 40% é feito no estado, o restante é de fora. Da região oeste, Chapecó é a cidade que mais produz linguiça do mundo. Mas aqui na região acho que não vai ter problema nenhum. Porque aqui o pessoal que estão com os pés no chão, vão firme, né? Não tem problema nenhum aqui na região. E aqui acho que vamos esperar para ver como é que fica, né? Vamos esperar. Santa Catarina é excelência. Excelência para Santa Catarina é excelência em qualidade de carne para o mundo. Aqui se produz produto de ótima qualidade, dos padrões mundiais, né? Exporta para meio mundo Santa Catarina ou mais, né? Então tem uma história no mercado da carne fantástica Santa Catarina, né? Muito bem, para falar então dessa operação da Polícia Federal, uma boa tarde para vocês, os nossos comentaristas. Prisco já falou um pouquinho, volta a falar, mas começamos por você, Luiz Carlos Prates. Puxa vida. Bom, como o mais novo vegano do Brasil, quero dizer o seguinte, que não fique pedra sobre pedra na investigação desta questão que foi levantada pela Polícia Federal. E que o poder econômico não tente silenciar a quem quer que seja, ou a verdade ou a saúde do brasileiro. Miguel. Olha, eu acho que a gente vive enganado, né? No Brasil, é aquela lei do Gerson, quem é que leva melhor. A gente vendo, ouvindo as declarações de papelão metido, água metida para aumentar o peso da carne, né? Sendo injetada, e carne vencida sendo vendida. Então, eu acho que nós vivemos num país onde você não sabe o que é o certo e o que é o errado, porque o errado está prevalecendo. Nós não temos em que confiar, com exceção da Polícia Federal. A gente confia na Polícia Federal. O Prisco vai dar o panorama. O funcionário público ganha dinheiro para dar um certificado. O Prisco é um estudioso do assunto, vai dar um panorama no final da nossa conversa. Estudioso que estuda carne? Estuda carne. Ah, é? Até porque a carne ali é fraca, né? Ô Prisco, o cenário de sexta-feira era um, o cenário de segunda-feira é outro. O cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo, esteve aqui em Florianópolis esse final de semana. Ele deu o seguinte depoimento no palco de uma casa de show, que depois de tudo que aconteceu com ele, de todas as manifestações, ele mudou muito a postura dele. O brasileiro tem essa mania, e aí todo mundo, envolvido, imprensa, Polícia Federal, todo mundo... De condenar por antecipação. Exatamente. Julgar. E condenar. E nós todos, sociedade, indústria, governo, Polícia Federal, vamos pagar um preço muito alto a partir de hoje com esse Senado todo que foi modificado de sexta-feira para cá, né? Claro, meu caro, porque é o seguinte, tem que apurar, em todos os segmentos, há figuras, pessoas, empresas que agem de má fé, de maneira irregular. Precisa ser investigado, apurado a fundo, mas geral. Agora, precisa haver o devido cuidado. Critério. Exatamente. Nós temos no Brasil, Miguel, 4.833 plantas, empresas, indústrias de carne. Estão sendo investigadas 21. Nós temos 11 mil fiscais do Ministério da Fazenda, aliás, gente da melhor qualidade moral, 33 pisaram na bola. Então, nós estamos falando de 0,5% das empresas e 0,3% dos fiscais. A gente precisa tomar muito cuidado, ainda mais partindo da Polícia Federal, como bem colocou Miguel, que hoje é a instituição mais acreditada do país, porque está emparedando os corruptos, querendo debelar com a corrupção no país. Só que ela precisava ter se assessorado de técnicos não governamentais ao se comunicar com a opinião pública. Isso, meninos, mas o Brasil... Não, mas eu acho aí, o Prisco Prates,
Léo. A Ilde quer falar também. E só quero dizer assim, eu acho que a Polícia Federal agiu exatamente. Agora, houve sensacionalismo. Não, mas ela transmitiu mal. Na divulgação. Não, ela transmitiu mal. Só rapidamente, Ildiane, ela transmitiu mal. Colocou, por exemplo, de que tinha papelão com carne. Isso não existe. Papelão não gruda com a carne. Era para embalar a carne. Não, e também foi noticiado que usavam carne da cabeça de porco para linguiça. Para linguiça, quando na verdade isso aí é utilizado para vários embutidos. Isso só mostra agora, até prática, eu gosto da opinião de vocês, o Brasil tem que dar um retorno muito rápido. Né, para os países, enfim, para os clientes, para os novos mercados. Mas tanto o governo federal quanto o estadual agiram rapidamente. O próprio presidente Michel Temer convocou os ministérios, em prática, convocou os ministérios, os embaixadores, porque isso afeta a balança comercial brasileira no momento que a gente está procurando se recuperar, sair da recessão. Só que o Temer reuniu essas autoridades numa churrascaria onde a carne oferecida é importada. Nós temos até imagens. Mas como? Então o jornal... Não é o que eles falaram. Mas então os jornais estão mentindo? O Twitter. Vamos mostrar o Twitter. E outra coisa, botar a carne no prato, senhor Temer, não significa comê-la. Aqui diz assim, ó, final do dia em uma churrascaria, Twitter do presidente, em uma churrascaria de Brasília, com os embaixadores dos maiores países importadores de carne brasileira. Quer dizer... Olha, eu já fui a Brasília 60 e tantas vezes. E a maior parte das churrascarias, as carnes são do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Eu não conheço, churrascaria em Brasília com carne importada. Temos que desmentir a grande imprensa. Mas o Brasil é um dos maiores importadores de picanha, por exemplo. Mas é o seguinte, né? O Brasil é um dos maiores importadores de picanha porque o consumo interno é muito maior. A produção da carne bovina brasileira, 80% é para o mercado interno. Apenas 20% para o mercado externo. Mas acontece o seguinte, a bovina. Acontece o seguinte, eu pelo menos... Onde eu compro a minha carne, a carne para mim comer, não é carne podre, não é carne vencida, não é nada. Eu sei onde é que eu compro. Agora, nem todas as empresas, como tu bem falou, estão envolvidas. Eu não sei como é que estamos de tempo. Para encerrar já. Eu não quero falar demais, mas tem uma coisa que é preciso ser dito, que eu já coloquei ali ao final da minha primeira participação para a Ildiane, da origem da força da carne em Santa Catarina em relação a muitos dos seus desbravadores, como Plínio Arlindo Denês, Atílio Fontana, Saul Brandalize. Isso precisa ser colocado. Isso aqui é de arrepiar essas pessoas que ajudaram a construir o nosso Estado. Eu vi uma reportagem nacional em que o repórter saiu pela fila, pessoas para comprar carne no fim de semana. E aí, não sabiam de nada e um deles reclamou do preço do carvão, que o preocupava. A ignorância do povo faz com que os oportunistas apareçam. Daqui a pouco vai ter uma matéria sobre a festa dos amigos em Lages. Isso, né? Vamos falar onde a carne estava à disposição de muita gente. Comigo, o furo é mais embaixo. E Luiz Carlos Prates foi a grande sensação da festa. Daqui a pouco a gente volta a falar também da Operação Carne Fraca, que é o grande destaque do SBT Meio Dia de hoje. Por enquanto, muito obrigada.